Ai, 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 consegui. Ai, é muito. Eu vou mandar mensagem pro Geno. Responde, Geno. Responde, responde. Ai, ai, mensagem do Geno. Coisa boa. Olha, Japão, presta atenção. Aqui é offline, não tem internet, não tem YouTube, não tem Zion. Só você com você mesmo, a tua família, teus filhos. Respira, ombro para trás, supera o medo e vai para cima. Vai para cima que vai dar bom. Ô, Geno, vamos entrar, vamos. Certo. Eu ainda tô nervoso, mas vai dar certo. Ai, ai, obrigado, Geno. Vai dar certo, vai dar certo. Fala, pessoal. Tudo bom? Vídeo diferente, interessante, porque nós entramos num outro boom. Não é o de mineração, é o de memórias. E pelo que a gente consegue ter de informação, que não é muita, né, para dizer a verdade, cara, isso vai longe, porque produziram pouca memória, seja DDR4, seja DDR5, a demanda tá alta, então, cara, nós temos uma situação complicada. E o que o tio Ingênuo tá trazendo para vocês aqui? Para salvar, para fazer a boa, tá? O que eu tô trazendo para vocês aqui? Eu tô trazendo o gostosinho do 14600KF. Tá só com core de performance, eu tirei os cores de eficiência. Se você usar isso como um computador de escritório, pode colocar os de eficiência, não tem problema. Eu fiz por questão de consumo, tá? 2 pentezinhos de memória. Essas memórias são boas, são Samsung, mas eu não fiz a configuração de tuning dela, tá? Tá só com 4000 do ponto de vista CL16, tá? Então tá bem tranquilinho, tá? Por quê? Porque eu queria que ela fosse um meio termo entre o que uma memória barata conseguisse chegar, tá vendo? Ó, não tem nada demais aqui, ó. Command rate tudo tranquilo, tá? Eu queria que fosse um meio do caminho legal. E aqui nós temos a 4090, mais conhecida como Senhora do Gap, porque ela é pesada disso. Bom, toda a linha NVIDIA ela demanda, né, um processador mais forte, né? Então, vamos lá. Vamos pegar alguns jogos competitivos, né? Na verdade, a gente vai pegar BF, CS, PUBG, um joguinho só de aventura e tá feito. É isso aí, acho que deu para entender. E qual que é a ideia disso aqui? Você compra, essa aqui é uma B760IW, o DDR4. Custou R$800 essa placa-mãe. Você compra essa placa-mãe, compra um 14600, 14700, o que você... 14600 é o melhor custo-benefício, mas o que você puder encaixar, põe sua memória DDR4 e deixa o mundo explodir aí durante mais 2 anos. Tá certo? Vamos pro primeiro competitivo, que hoje vai estar crocante. Vamos lá. Benchmark do CS2 rolando. Lisinho, crocante, gostosinho. Bem gostosinho. Já vou adiantar para vocês. Isso aqui não é um 9800X3D. Não vai dar 320, 350 FPS aqui, tá? Mas ele vai te dar mais do que necessário para você fixar o seu frame rate. Aí você que tem um monitor de 240 Hz, tá? Fixar seu frame rate a 230 com G-Sync, com V-Sync, com tudo que você deveria usar para ter uma constância melhor no CS. Esse cara vai te entregar. Placa-mãe de R$800, processador de 1100 e a memória você usa a tua. Se der para fazer uma alquimia, dar uma tunadinha aí, vamos para cima. Se não der, tá ótimo também.
Chegando no fim aqui, eu abri um pouco antes, né, a câmera aqui, para a gente fazer esses comentários em relação a custo-benefício, até onde você tem que ir ou até onde você deve ir, tá? Vamos ver quanto vai dar aqui, mas vai dar 240, vai dar fácil. Vamos lá. É um pouquinho ruim de ver, então vou dar aquela cortada. Isso aí, meu povo, é mais o que do que 250 de 1% low. Repito, mais do que vocês precisam para arregaçar nesse jogo. Vamos para o próximo. Então, de PUBGzão da massa, num mapa clássico, tá? Primeiro mapa, inclusive, acredito que de PUBG, tá? Que já temos com o overlay inteirinho, né? O CS eu deixei ele lisinho e vamos pular em Poliana. Vamos saltar, né? Porque paraquedista salta. Resetar aqui as estatísticas, né? Pra gente ter um frame rate aí mensurado de uma forma mais digna. E claro que no céu vai bem, tá? Mais uma situação de que muito provavelmente, para não te falar com certeza, a gente vai ter uma situação de FPS suficiente para o gamer consciente. Novo, 9800X3D é melhor, mas pensa que você vai gastar R$2,5 pau no processador, R$1,5 pau na placa, já são 4. Pode pôr R$1.500 na memória para mais, então a gente está falando aí de, com uma certa facilidade, de R$5.500, R$6.000. Aqui a gente está falando de nem 2, porque a RAM você já tem. Tem um pessoalzinho aqui, legal. Vamos ver com quanto que a gente encosta no chão. Eu acho que vai bater uns 150. Encostou bem, parou legal. Super jogável. Temos um bot imbecil aqui. Que isso, mano. Aí, que lesado. É que acho que não é bot não. Eu poderia dizer que eu tomei gap, eu acho, né? Acho que é justo dizer que eu tomei gap, né? Vamos lá, vamos ficar de spec, 2 segundinhos. E, caramba, eu fui para um spec. É bom que a gente pega um segundo pouso. Dá para acompanhar com mais detalhe. Joga bonito, velho. Joga gostosinho. Não, parece um replay do que já... Nossa, é tipo um replay mesmo. Eu achei que tá, vai continuar depois. Entendi. É o replay da morte. Agora eu posso dar um spectate. Beleza. E me pedido bastante PUBG, tá? Se não for o caso, vocês me avisam, aí eu troco por um outro joguinho aí, não sei. Mas o pessoal pede bastante PUBG porque ele é pesado, né? De novo, lembrando, dá pra mexer muito na memória, tá? Eu não me esforcei, eu pus XMP 4000, mais nada. Então dá pra melhorar legal. Mas acho que tá bom, tá gostosinho. Vamos pro próximo joguinho, não é verdade? TF6 bruto, Full HD, tudo no mínimo, com DLSS Quality, porque a gente vai ter condição de rodar Quality sem dar 100% de CPU, de GPU, tá? Então, por isso que eu coloquei Quality, porque esse GPU é bem bruto, né? Eu já ia falar do QHD, não vou falar do QHD, eu já ia falar, mas não vou. Quem está acostumado com o canal sabe que o jogo de bola, o crocante, é o QHD, né? Não sei nem para onde eu tenho que ir, mas vamos aí, tá? É isso aí, tá? Não se esqueça que a gente está com DDR4 sem estar tunado, né? Só tem o clock aí, os 4000, mas não tem mais nada, então não imagino que a gente vai passar muito dos 200 FPS aqui não, tá? Mas é cremoso, crocante, gostosinho. Eu gostei desse cremoso, crocante, gostosinho. Achei saboroso. Sobra bastante GPU, porque a gente está numa resolução baixa, né? E esse jogo não possibilita tanto FPS assim, se você não tiver um tune muito forte. Nossa, eu tô de arma pesada aqui. Ih, tomei costa. Aí não dá. Meu camarada,
Isso aí chama-se covardia, meu camarada. Como é que você atira pelas costas? Que coisa feia. Vou mais uma, porque não achei justo, não achei legal. Ah, falando em não achar justo e não achar legal, eu não sei se vocês repararam, mas neste vídeo eu não fiz comentário nenhum em relação à comparação. Ah, que isso, como é que eu já nasço? Não dá, não dá. E coleguinha, coleguinha, assim não dá, pô, já chego morrendo. Mas eu não fiz comparação nenhuma com processador nenhum, de marca nenhuma, tá? Por quê? Porque eu prefiro que vocês cliquem nos outros vídeos e comparem por vocês mesmos, ou comparem com o que vocês têm, porque para mim o caminho óbvio aqui é Xeon até onde dá, 2667, e depois vem para isso aqui, mas você pode estar com outro PC, você pode estar com AMD, você pode estar com outro Xeon, e propositalmente eu coloquei placa NVIDIA. Eu poderia ter colocado uma 9070 XT aqui, que é muito mais fácil de empurrar. Mas a NVIDIA domina o mercado, então a gente foi com a NVIDIA. Tá certo, meu camarada? Então vamos pro próximo. Acho que de joguinho de tiro já estamos bem. Vamos para um joguinho de aventura e para as considerações finais, porque eu quero um vídeo reto, direto e rápido. Bom, eu não preciso nem falar aqui, né? Quando o overlay tá pequeno, e eu sei que vocês não gostam de overlay pequeno, o negócio é encher a tela de número, o joguinho é secundário, mas quando o overlay tá pequenininho assim, quer dizer que a gente está no 4K, e a gente está no 4K com tudo no máximo no Very High, tá? E já estamos batendo seus 130, vamos virar para cá que é mais pesado, ó, mais de 100 FPS, e eu ainda não estou com FG, não estou com geração de quadros. E aqui que é 4090 mostra a cara dela. Aqui que ela mostra para o que ela veio. Né? Então, FG, essa placa é uma placa 40, então ela só tem um frame gerado, mas vai ficar bem cremoso, vai ficar bem gostosinho. Olha lá. 4K com tudo no máximo, mais de 150 FPS na pior parte. E eu já entrei direto no 4K aqui no Last of Us, porque, cara, é bonito com força. Mas vamos descer, vamos pro QHD, que eu quero ver quantos FPS esse processadorzinho vagabundo consegue empurrar, hein? Vamos lá. Quase que eu tomei o gap de mim mesmo. Eu tinha colocado FSR Frame Gen. A gente mexe muito com a TI aqui, mas é o DLSS. O DLSS está dando até mais FPS. Olha isso. 200 FPS no 4K com tudo no máximo. Mesmo aqui que é bem pesado, 180. Cremoso. Bem cremoso. Agora vamos para o QHD, que é a resolução do gamer consciente. Mesmo com uma 4090. Isso aí, pessoal. Não é que ainda assim topou a GPU? Mas estamos com frame gen, tá? Estamos passando dos 300 FPS no QHD aqui. Impressionante, viu, galera? Impressionante. Isso aqui... Essa placa realmente é uma placa que toca 4K direito, tá? Não é muito... Não dá pra tocar aí com muito menos que isso. Talvez uma 50, 70 Ti forçando a amizade um pouquinho, mas não toca... Não toca bem igual essa toca, não. Tá muito, muito, muito cremosinho, ó, muito gostosinho. Mas bora lá, vamos para as considerações finais. De novo, o público gamer se lascou. De novo, por ambição, seja do pessoal da IA, seja dos fabricantes de memória, porque basicamente a gente tem 3 fabricantes, então eles conseguem facilmente manipular o mercado, mas seja pelo motivo que for, a gente vai ter um tempo muito ruim em relação a memórias. Então, está apresentado aqui a solução do ingênuo para o médio prazo, é LGA 1700, 14600KF, sua RAM velha, boa, ruim, o que for, tá? Menos de... Não, vamos por R$2.000 que tem um colherzinho aqui. Vocês viram que eu tô com single tower, tá? Não tô com nada especial. Então,
Menos de R$ 2.000, talvez R$ 2.000 com o cooler, você está resolvido por um tempão aí, para o que der e para o vier. Tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal, vire membro, dá aquele apoiozinho pra gente aqui, né? Dá aquele apoiozinho que as coisas estão... Tá tudo muito caro. Então ajuda a gente lá. Deixe seu like, se inscreva no canal, vocês não se inscrevem, dá aquele apoio nos membros e até o próximo vídeo.